esse cuidado é importante para não ter risco de hemorragia, de sangramento. Lembra que eu falei para você, os cornetos têm muitos vasos sanguíneos. Foi indicado para você uma cirurgia de carne esponjosa, ou seja, os cornetos nasais, turbinectomia, turbinoplastia. Você quer saber como são os primeiros 30 dias dessa cirurgia? Vou te contar nesse vídeo. Fique até o final que eu dou umas dicas interessantes para você. Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrinolaringologista. Vou pedir uma coisa em troca para você. Já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal para me ajudar a trocar essa plaquinha prateada, uma plaquinha dourada de 1 milhão de inscritos. E também deixa um comentário para mim. Se uma das questões que comentei com vocês aqui, você ainda não foi respondido, deixa aqui embaixo a tua pergunta que eu vou te responder também. Então vamos lá, pessoal. O que são os cornetos nasais? Faz o seguinte, vai no espelho agora. Inclina o teu pescoço para trás, vê seu nariz, aponta o nariz para frente, vai ver uma carninha de um lado e uma carninha do outro. Todo mundo tem essa carninha, que são os cornetos nasais, ou aqui está até mais fácil para mostrar para vocês, aqui ó. Esse aqui são os cornetos nasais, tá bom? O corneto nasal é importante nós termos, então quando for fazer a cirurgia, não é para removê-los, mas sim diminuir de tamanho, os cornetos nasais faz parte por quê? Quais são as funções do nariz? É filtrar, aquecer e umidificar o ar. Então o corneto nasal faz tudo isso. Ele filtra, se tiver alguma coisa que muito grande que entrou no nariz, ele vai bloquear, ele vai aquecer, porque está cheio de sangue, vasos sanguíneos, e vai umidificar também. Esse ar não vai passar pela garganta e não vai dar dor de garganta, vai passar pelo nariz e daí assim vai para a garganta e para o pulmão. Mas tem pacientes que têm esses cornetos aumentados, ou seja, está grande. Se você observar, talvez ele encoste no septo, que é aquele osso que divide um lado do outro nariz, o osso com cartilagem, que é o septo nasal. Se ele encostar, esse paciente vai ter dificuldade para respirar. E tendo dificuldade para respirar, ele pode roncar, respirar pela boca, tem um sono agitado, até crise de apneia. O paciente fazendo tratamento, principalmente de spray nasais, que não estão melhorando, pode ser indicado essa cirurgia para diminuir o corneto. Imagina um corneto que é um cartuchinho que está no seu nariz, ele está sobressalente, uma parte, então a cirurgia qualquer, para diminuir essa parte que está sobressalente da mucosa e do osso também que pode ser envolvido. Então, esse paciente vai ter mais espaço para respirar e dessa forma ser melhor para ele. É muito comum fazer a cirurgia dos cornetos nasais com a cirurgia do desvio de septo nasal. Então, lembrando que o septo é um osso com cartilagem que divide um lado do outro nariz. E esse osso está torto para um lado, junto com o corneto, o paciente não vai respirar mesmo, né? Como que seriam os primeiros 30 dias? Primeira situação, ele tem que ficar em repouso pelo menos uma a 2 semanas, dependendo como foi a cirurgia, tá? Esse cuidado é importante para não ter risco de hemorragia, de sangramento. Lembra que eu falei para você, os cornetos têm muitos vasos sanguíneos. Ali pode aumentar a pressão arterial, dessa forma ter risco de sangramento. Então ficar em repouso os primeiros 2 dias, ficar mais deitado. Se possível, pega uma bacia com água gelada, umedece um lencinho e põe em volta do nariz com gelo, seria legal. Terceira situação, no dia seguinte, nada de banho quente, tá? Banho frio ou gelado, e não se alimentar com alimentos muito pesados para fazer muita mastigação para envolver e dessa forma ter risco de sangramento. E o alimento também não ser muito quente, tá? Morno ou frio, tá certo? Seria ideal para o vapor não aumentar o sangramento. É bom ficar em repouso, como eu falei para você, de 1 a 2 semanas de atividades no seu dia a dia, mas de academia, esportes, 1 mês para frente, se for o caso, tá certo? Isso é importante. Normalmente não é feito o tampão nasal, mas algumas vezes pode ser necessário, mas é comum colocar uma plaquinha chamada split nasal. É tirado 1 a 2 semanas depois dessa cirurgia, principalmente 1 semana, e é retirado para não ter risco de sineque, ou seja, colar o nariz por dentro. Pessoal, tem esse risco. Então é importante você fazer os cuidados certinho. Pode ser indicado lavagem nasal com soro em spray, ou em garrafinha, o médico vai te orientar qual é a fase que ele vai pedir para você, mas se tiver alguma dúvida de como fazer essa lavagem nasal, vou deixar um link aqui embaixo para você, eu explico 5 opções de como fazer a lavagem nasal, incluindo essas 2, que tenha certeza que uma delas o médico vai, ou o cirurgião vai te indicar essa situação. Ele pode indicar para você também usar uma pomadinha no nariz, e essa pomadinha ele vai te ajudar na cicatrização, evitar que infeccione, principalmente os pontos. Como que você coloca? Pega o cotonete, cabeceia do cotonete com algodão, mela com a pomada e põe lá dentro, sem grandes maiores riscos, tá? É importante voltar com frequência no pós-operatório combinado com o teu médico, para ele fazer umas limpezas, tirar algumas cascas, crostas que pode acontecer. E também é comum, nos primeiros 30 dias, seu nariz inchar por dentro e dessa forma ter mais dificuldade para respirar. Então não espere você fazer a cirurgia e logo em seguida estar respirando
Muito bem, pode demorar um mês mais ou menos para isso acontecer. E lembrando, para finalizar esse vídeo, é muito comum um paciente que tem o corneto aumentado devido à rinite. Então, tendo rinite, aconselho primeiro o tratamento da rinite, pode ser a base de sprays nasais ou então da imunoterapia, que é a vacina em rinite em gotinhas, que é usado 3 vezes na semana por 3 anos, mas após finalizar pode ficar bom por 10 anos, é uma ideia interessante. Dessa forma vai te ajudar um pouco a controlar essa rinite, pode diminuir um pouquinho o corneto, o pós-operatório vai ser melhor e após esse um mês você vai sentir muito bem. O contrário, se você não fizer o tratamento prévio da rinite, você já vai meio atacado para a cirurgia, tem risco de ficar sangrando após corrente de um espirro, de uma coceira, e depois de um mês você ainda continuar entupido porque a tua rinite não está controlada e você fica frustrado com o cirurgião. E aí, pessoal, tem mais alguma dúvida? Escreve para mim, vou responder para vocês. Então, curtiram esse vídeo? Já curte, já se inscreve, aperta o sininho. Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço, tchau!